O elevador residencial. O elevador residencial é uma história assustadora sobre um menino que tem um medo insuportável do elevador em seu prédio. Havia um menino chamado Kenneth que morava com os pais. Quando seu pai conseguiu um novo emprego na cidade, a família mudou-se para o apartamento do último andar de um antigo prédio residencial. Todas as noites, quando Kenneth voltava da escola, ele tinha que fazer uma longa viagem de elevador até o 25º andar. Depois de alguns dias, ele começou a ter uma sensação horrível sempre que entrava no elevador. Ele não conseguia explicar por quê, mas por algum motivo, teve a nítida impressão de que estava sendo observado. Ele também pensou ter ouvido sussurros e murmúrios estranhos enquanto o elevador subia até o último andar. Uma noite, quando chegou da escola, viu alguns outros meninos que moravam no mesmo prédio. Eles eram alguns anos mais velhos que ele e ele notou que evitavam completamente o elevador. Ele os alcançou enquanto subiam as escadas. Quando ele perguntou aos meninos por que não pegavam o elevador, eles lhe contaram alguns boatos que circulavam entre as crianças que moravam no prédio. Aparentemente, todas as outras crianças que moravam lá pensaram que o elevador era mal-assombrado. Eles disseram ter ouvido gritos e gemidos perturbadores vindos do poço do elevador. Eles também lhe contaram sobre um garoto que havia desaparecido no prédio residencial apenas alguns meses antes de ele e seus pais se mudarem. Kenneth sentiu um aperto no estômago ao ouvir a história que os meninos mais velhos lhe contaram. Disseram que o garoto havia desaparecido misteriosamente e ninguém conseguiu encontrá-lo. Ele ainda estava listado como pessoa desaparecida. Os adultos pensaram que ele devia ter sido sequestrado e a polícia ainda estava investigando, mas as crianças suspeitaram que tivesse algo a ver com o elevador antigo. Foi por isso que evitaram usá-lo sempre que possível. Quando Kenneth chegou ao topo da escada, correu para seu apartamento e contou à mãe, sem fôlego, as histórias perturbadoras que os meninos mais velhos haviam compartilhado com ele. Ela apenas riu e os descartou como os típicos boatos e lendas que crianças e adolescentes sempre gostam de usar para assustar uns aos outros. Sua mãe disse que não existia elevador mal-assombrado e que era infantil acreditar em histórias tão bizarras. Mesmo assim, Kenneth não conseguia evitar o pavor do elevador antigo. Ele começou a usar as escadas tanto quanto possível, embora fosse uma subida muito longa e isso o deixasse cansado e sem fôlego. A única vez que ele usava o elevador era quando sua mãe ou seu pai estavam com ele. Ele imaginou que nada aconteceria com ele enquanto um de seus pais estivesse lá para protegê-lo. Certa noite, Kenneth chegou tarde em casa, depois do treino de futebol. Ele estava mortalmente cansado e com muito medo de ter que subir as escadas. Ele entrou no saguão do prédio residencial e deu um suspiro de alívio ao ver sua mãe ali parada, de costas para ele, esperando o elevador. As portas se abriram e ela entrou. Kenneth saltou atrás dela. As portas do elevador se fecharam e foi então que ele percebeu que a luz não estava funcionando. Eles estavam em completa escuridão. Kenneth começou a suar frio. Eles começaram a subir. Na escuridão, o menino assustado ouviu um estranho som de risada. "Mãe, você ouviu isso?" ele perguntou nervoso. À medida que o elevador subia, as risadas ficavam mais altas. Parecia uma risada maligna. "Esse é o som que eu te falei, mãe", disse ele, tremendo de medo. Um arrepio percorreu sua espinha quando ouviu uma voz profunda responder: "Você realmente acreditou que eu era sua mãe?" Gostou da história? Curta nosso vídeo para dar uma força ao nosso canal. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber novidades. Acesse nosso site oficial, que está cheio de histórias assustadoras. Obrigada por sua visita, até a próxima!